Aqui no canal eu falo muito sobre a escrita do George R. R. Martin. Obviamente, como o meu canal é dedicado às Crônicas de Gelo e Fogo, eu analiso e discuto a história que o Martin escreve, as suas intenções, as suas sutilezas, a sua narrativa e, por consequência, também discuto o processo de escrita dele. Não à toa, alguns dos melhores vídeos do canal em desempenho são os vídeos nos quais eu falo sobre o processo de escrita do Martin em Os Ventos do Inverno. Isso é sempre um assunto em alta, já que o livro está sendo escrito há pelo menos 12 anos e fica cada dia mais difícil continuar aguardando pela publicação. Ao mesmo tempo, eu sempre tentei responder algumas dúvidas e teorias sobre a escrita do Martin e sobre os motivos pelos quais ele está demorando tanto para publicar o 6º livro. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma outra teoria sobre o atraso dos Ventos do Inverno. Muita gente diz que o Martin pode estar demorando para publicar o 6º livro, porque na verdade ele está escrevendo os 2 últimos livros da saga ao mesmo tempo. Eu sempre rejeitei essa teoria, mas talvez exista um novo indício que torne ela um pouco mais plausível e isso tenha mudado um pouquinho minha opinião sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu sou TH Magaldi e vem comigo. Bom, aqui no canal, vira e mexe, eu tô defendendo o George R. R. Martin e eu faço isso por vários motivos. Um deles é porque eu realmente acredito que o maior motivo dele estar demorando tanto para escrever o 6º livro tem relação com problemas narrativos e criativos que ele está tendo com a própria história. Afinal, As Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra muito complexa. Mas eu também defendo Martin porque existem alguns argumentos muito ruins que o povo usa para tentar explicar a demora da escrita dele. Mas esse não é o caso da teoria sobre ele estar escrevendo os 2 últimos livros juntos. Nesse caso, eu não costumo acreditar nessa teoria por outros motivos que eu vou explicar mais pro final do vídeo. Mas, antes de tudo, qual que é o ponto da teoria sobre ele estar escrevendo os 2 livros finais juntos? Bom, o Martin sempre afirmou que faltariam 2 livros para encerrar as Crônicas de Gelo e Fogo. Esses 2 livros teriam os títulos de Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera. E conforme a demora para a publicação do 6º livro, Os Ventos do Inverno, aumentava, muita gente especulava que o Martin poderia estar demorando tanto para escrever, não só porque a obra estava complexa e o livro era difícil, mas também porque ele estaria escrevendo tanto Os Ventos do Inverno quanto Os Sonhos de Primavera, tudo de uma vez só. E eu não gostei dessa teoria, eu nunca gostei dessa teoria, porque o Martin nunca deu qualquer indício sobre isso. Não havia uma evidência, algo que ele falou em entrevistas ou algum comentário que ele fez no seu blog que desse a entender que ele também escrevia Um Sonho de Primavera junto com Os Ventos do Inverno. Essa era só uma especulação dos fãs. E é uma especulação que sempre ganhou força por conta da idade avançada do Martin. Afinal, ele é um idoso e seria bem interessante que ele adiantasse a conclusão dos 2 últimos livros o mais rápido possível. Porém, como eu disse, eu não conhecia nenhuma fala do Martin que indicasse que ele estaria escrevendo os 2 livros finais ao mesmo tempo nesses últimos 10 anos. Pelo menos não tinha nenhuma evidência até agora. Isso porque no começo de agosto desse ano, 2024, o Martin participou de um evento da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, onde ele respondeu a várias perguntas sobre o seu processo de escrita. Esse evento está disponível para a gente assistir aqui no YouTube, já que foi postado pelo próprio canal da universidade. E eu vou deixar o link para vocês conferirem o vídeo original na descrição. Inclusive, as primeiras perguntas que o Martin responde nesse evento foram feitas por um brasileiro. Mas o interessante aqui é algo que rola mais para metade do evento, onde o Martin responde uma pergunta bem interessante. Se você pudesse, o que você mudaria nos seus livros? E o curioso é que a primeira coisa que o Martin responde ao ouvir essa pergunta é que se ele pudesse mudar algo, ele faria com que os livros estivessem prontos. Ele terminaria os livros. Isso é o que ele gostaria de mudar da história dele. Obviamente, isso é uma piada, todo mundo riu. Inclusive, eu vi várias matérias de sites e páginas de entretenimento reportando essa resposta do Martin. Porém, de modo geral, essas páginas não pararam para observar mais a fundo a verdadeira resposta que o Martin dá a seguir. Isso porque, depois de brincar, ele continua respondendo e conta uma história. Eu não vou trazer na íntegra o que ele falou, porque é um texto muito longo, ele responde por vários minutos. Mas eu vou resumir aqui para vocês, e vocês também podem conferir a fala original dele no vídeo que vai estar na descrição. Mas, basicamente, o Martin conta que quando ele morava em Chicago, lá nos anos 70,
ele participava de um grupo de jovens escritores. Todos eram profissionais, mas eles estavam no começo das suas carreiras. Porém, nesse grupo de amigos, havia um escritor que era um pouco mais experiente do que os outros, chamado de Jane Wolfe, que escreveu uma série de livros chamados Shadows of Torture. Seria algo como Sombras da Tortura em português. E o Martin dizia que o Gene sempre pedia conselhos para os seus colegas de escrita, embora ele não precisasse, porque ele era um escritor melhor do que todos os outros. Mas o que o Martin invejava no Gene é que, apesar de ser um escritor maravilhoso, ele era um escritor de meio período. Isso porque a sua ocupação principal era de ser editor de uma revista, e é dali que vinha a sua principal fonte de renda. Inclusive, não era uma renda pequena, porque o Gene era um homem que vivia muito bem, então ele realmente não precisava publicar livros para sobreviver. E por conta disso, o Gene, quando escreveu a sua saga de livros, o Sombras da Tortura, ele não fez o caminho tradicional, que seria escrever um livro, publicar e aí partir para o próximo. Não! Como ele não dependia do dinheiro da publicação desses livros, ele primeiro escreveu a sua saga inteira, que foram 4 livros, e só então deu ela para os editores publicarem. E isso é o que o Martin diz que invejava no Gene. Porque o Martin explica que quando ele começou a escrever livros nos anos 70, e até quando ele estava escrevendo as Crônicas de Gelo e Fogo, lá nos anos 90, ele dependia do dinheiro dessas publicações. Ou seja, ele não podia ficar anos e anos escrevendo os livros sem publicar, porque ele dependia do dinheiro das vendas dos seus próprios livros. Só que para ele, os livros do Gene Wolfe eram bons, especialmente porque ele tinha essa liberdade criativa de escrever todos os livros da saga de uma vez, e então, quando ele chegasse ao final da saga, caso ele precisasse mudar algo no começo para consertar a história, ele podia fazer isso, porque os livros não tinham sido publicados ainda e a história não seria comprometida. Então, é engraçado que o Martin responde que se ele pudesse mudar algo nos livros dele, ele diz que seria isso. Ele gostaria de escrever toda a saga antes de publicar o primeiro livro. E bum, a princípio, tá aí o indício que faltava. Porque se nos 3 primeiros livros o Martin não podia escrever tudo antes de publicar, porque ele dependia do dinheiro daquelas publicações, agora ele pode fazer isso. Ele já tem dinheiro, já é um cara rico. Ele pode escrever os 2 livros finais das crônicas juntos e encerrar a saga, evitando futuros problemas de coerência na história e com mais liberdade criativa para fazer as mudanças que ele quer, da mesma forma que o Gene Wolfe fazia lá nos anos 70. E toda essa teoria fica ainda mais forte, não só com a fala do Martin, mas também se a gente lembrar que a Diana Gabaldon, que é a escritora da série Outlander e uma amiga pessoal do George R. Martin, disse no ano retrasado que numa conversa com o Martin, ele afirmou que uma das coisas que estava emperrando a sua escrita naquele momento é que ele tinha se arrependido de ter matado um personagem que agora estava fazendo falta na história. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui pro canal explicando essa situação e teorizando quem seria esse personagem que o George R. Martin se arrependeu de matar. Ou seja, pode ser que nos últimos anos o Martin esteja sofrendo justamente com essa questão de sentir que ele precisava arrumar coisas nos livros antigos para poder avançar com os livros novos da história. Mas ele não pode fazer isso porque os 5 primeiros livros das Crônicas de Gelo e Fogo já foram publicados e agora mudar alguma coisa da narrativa da história seria um retcon, que é considerado um erro grosseiro na criação de histórias, quando a saga vai lá e faz uma mudança que muda algo que aconteceu no passado. Ela corrige algo que aconteceu no passado dentro da própria história. É um retcon. Enfim, quando eu vi essa fala do Martin lá em Oxford, eu imediatamente pensei nisso. Pronto, para facilitar a conclusão da obra, o Martin agora está focado em escrever os 2 livros finais juntos. Quem teorizava isso estava certo. Porém, existem alguns pontos que enfraquecem essa teoria e na verdade até mesmo acabam com ela. Por exemplo, por que o Martin não contou isso para os fãs? Será que não seria melhor ele explicar que estava escrevendo os 2 livros finais juntos? Isso não iria tranquilizar mais os fãs? Por que ele precisaria esconder esse fato? Ou será que se ele contasse que estaria escrevendo os 2 livros finais juntos, isso aumentaria a pressão das editoras sobre ele e por isso que ele não revelava que ele estava escrevendo também Um Sonho de Primavera? Isso poderia ser uma justificativa. Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar que lá em 2019, o Martin respondeu no seu blog que os 2 livros finais das Crônicas de Gelo e Fogo teriam juntos cerca de 3.000 páginas manuscritas. E aqui no caso o manuscrito não é porque ele escreveu à mão, seria simplesmente 3.000 páginas no Word. Os
o original. Só que, no ano passado, em 2023, ele revelou que ele já tinha cerca de 1.100 páginas escritas de Os Ventos do Inverno. Então, a não ser que ele esteja mentindo em alguns dos casos, 1.100 páginas correspondem apenas à escrita do 6º livro, e não dos 2 últimos livros juntos. Ou seja, se a gente parar para pensar em outras declarações que o Martin deu, essa teoria de que ele estava escrevendo Os Ventos do Inverno junto com O Sonho de Primavera já não faria tanto sentido. E, ainda mais, no final da resposta lá em Oxford, o próprio George R. R. Martin diz que ele não está levando todo esse tempo para terminar a obra para ser igual ao Gene Wolfe. Ou seja, ele mesmo desfaz essa teoria, afirmando que não está escrevendo os 2 livros finais ao mesmo tempo. Ou seja, se a gente considerar o próprio George R. R. Martin como a principal fonte, essa teoria aí está completamente desfeita, caiu por terra. Mas então, se essa teoria não faz sentido, porque o próprio Martin desmentiu ela, por que eu disse que essa fala do Martin em Oxford talvez tenha mudado a minha visão sobre essa teoria? Porque agora eu considero que o Martin possa estar demorando mais para escrever o 6º livro, não porque ele está escrevendo os 2 livros finais juntos, mas porque ele quer avançar o máximo possível na história do 6º livro antes de anunciar que tá terminado, que ele vai publicar. Pelo que nós sabemos, desde o 3º livro das Crônicas, toda vez que o Martin termina um dos seus livros, alguns capítulos dessa obra são jogadas para o livro seguinte. Além disso, o Martin deve entender melhor do que ninguém que hoje em dia um livro de 1.500 páginas é impublicável. Então, ele sabe que muita coisa do que ele escrever nesse manuscrito do 6º livro vai ficar fora do livro final, do material final. Pelo meu conhecimento limitado sobre editoração de livros, eu diria que é bem plausível que dessas 1.500 páginas do manuscrito de Os Ventos do Inverno, pelo menos umas 500 páginas sejam de capítulos que vão ser cortados do 6º livro e passados para Um Sonho de Primavera. Então, talvez o Martin não esteja escrevendo os 2 livros finais juntos. Mas, na prática, a gente sabe, e talvez ele saiba, que uma boa parte de Os Ventos do Inverno vai ser cortada e vai ser usada em Um Sonho de Primavera. E então, por enquanto, ele só quer escrever o máximo possível que ele pode para Os Ventos do Inverno, para talvez já ter uma base ali de material para passar para Um Sonho de Primavera. E ele quer aproveitar esse fluxo de escrita do 6º livro para já desenvolver melhor alguns acontecimentos que vão ser base aí para o livro final das Crônicas. E claro, embora isso seja uma notícia ruim, porque seria muito esperançoso a ideia do Martin estar escrevendo os 2 livros finais juntos, por outro lado, se a gente pensar na questão do 6º livro ter 1.500 páginas manuscritas, como eu disse, o próprio Martin afirmou no ano passado que ele tinha 1.100 páginas e isso era cerca de 75% do livro final. Ou seja, se a gente fazer as contas, faltariam cerca de 350 páginas para o Martin finalizar o livro, o 6º livro no caso. Então, 2025 é meio que a data limite. Se ele passar disso, aí eu já não vou ter mais argumentos para defender a demora, que já é bem longa. E, antes de finalizar o meu vídeo, fica aqui o meu apelo para que você, que está chateado com Martin ou descrente com a finalização da saga, não ficar entupindo os comentários com opiniões que são já bastante cansativas e bem superficiais. E sim, eu sei que é só a sua opinião e só o próprio George R. R. Martin sabe a verdade sobre o desempenho aí, ou os motivos dele estar demorando tanto para o 6º livro. Mas, mesmo que você não possa comprovar algo, você pode ter uma opinião inteligente e bem embasada, e não uma opinião rasa e superficial. E quando o assunto é a demora dos Ventos do Inverno, existem muitos argumentos superficiais. Um exemplo deles que eu vi recentemente, mas que é já um exemplo antigo, é a ideia de que o Martin ficou chateado com a recepção do público com o final de Game of Thrones e por isso ele não está escrevendo. Para mim, de modo geral, só vai pensar isso quem nunca viu uma reportagem, uma entrevista do George R. R. Martin ou não parou para pensar em como ele conduz as histórias dele. Porque o Martin é um autor que menos se importa com a opinião do público. Sem contar que o último livro das Crônicas saiu lá em 2011, ou seja, junto com a primeira temporada de Game of Thrones. Aí você vai querer dizer que ele ficou de 2011 até 2018 esperando para ver qual seria a reação do público com o final da história? Por isso que ele não escreveu? Que então ele não teria publicado o 6º livro entre 2011 e 2016, quando a recepção do público ainda era muito boa e cheia de expectativa, e faria todo sentido se ele quisesse esperar pela recepção do público, publicar o 6º livro lá
em 2016, antes da 6ª temporada. E vamos lembrar que a cada temporada que passava, a série ficava mais diferente dos livros. Ou seja, se o Martin se importava tanto com a opinião do público, publicar o 6º livro e o 7º livro seria a melhor forma de mudar a opinião do público sobre a história dele. Afinal, ele poderia apresentar a versão dele do final da história, que mesmo que siga alguns acontecimentos que aconteceram na série que foram polêmicos, como o Bran ou a morte da Daenerys, o livro e a série estão tão diferentes a partir da 2ª, 3ª temporada, que mesmo que isso aconteça nos livros, mesmo que esses finais sejam de alguma forma parecidos nos livros, o desenvolvimento vai ser tão diferente que com certeza o público vai encarar de uma outra forma. Além disso, não faz muito sentido você querer dizer que o Martin é esse cara que se importa tanto com a opinião do público, a ponto de não ter escrito mais porque a galera não gostou do final de Game of Thrones, sendo que ele não tinha controle nenhum do final de Game of Thrones, ele não escreve roteiro pra Game of Thrones desde a 4ª temporada, ou seja, nem faria sentido ele ficar chateado pessoalmente com isso, mas aí o Martin não se importa, então ele se importa com a opinião do público sobre o final de Game of Thrones, mas aí ele não se importa com a opinião do público que todo dia massacra ele na internet por ele estar demorando pra finalizar a obra. O Martin não pode postar foto de um cachorrinho no Instagram que vai ter 1 milhão de comentários falando, e o 6º livro, por que você não escreve o 6º livro, você vai morrer antes de terminar o 6º livro. Ou seja, ele é uma pessoa que se importa com a opinião do público ou não? Porque tudo que ele faz dá a entender que ele não se importa com a opinião do público. Tanto que ele continua aparecendo em entrevistas, continua indo em eventos, continua publicando no seu blog, continua publicando no Twitter, no Instagram, mesmo com a galera sempre criticando muito ele por não ter terminado e tendo uma recepção muito negativa do público por não ter terminado o 6º livro. E não à toa, ele ainda faz piada com isso, o que mostra que ele não tá nem aí para a opinião do público. Ou seja, entendem que dizer que o Martin não publicou mais as Crônicas de Gelo e Fogo por conta da recepção ruim do final de Game of Thrones é uma opinião rasa, porque não considera que se você está dizendo que o Martin é uma pessoa insegura, ele iria agir de outra forma no dia a dia dele, percebe que é uma opinião de alguém que só olhou para um lado da situação e não encarou como o Martin iria se comportar em outras áreas da vida dele, ou em outras situações públicas, ou em outras áreas da sua profissão, caso ele fosse alguém tão inseguro, ou que dependesse tanto da aprovação do público. É uma opinião superficial porque olha só o que está justamente na superfície, no raso, não se aprofunda, não vai além para olhar como que essa ideia impactaria outras situações, ou como ela se aplica em outros contextos daquela mesma pessoa, da vida daquela mesma pessoa. E também tem a teoria de que o Martin ganhou muito dinheiro, né, e aí por isso agora tá rico e não quer publicar o livro. Essa teoria também é bastante superficial e rasa, porque também não considera outros elementos, né, uma análise mais profunda. Porque, por exemplo, se o Martin só estivesse se importando com dinheiro, ou se esse fosse o foco dele, ele simplesmente iria escrever qualquer coisa. Porque publicar os livros, mesmo que fosse qualquer coisa, um livro mal escrito, ou até se ele entregasse os livros para outra pessoa publicar, isso faria com que ele ganharia muito mais dinheiro. Ele ficaria ainda muito mais rico, porque esses livros vão vender muito, vão render milhões para ele. E aí ele poderia passar o resto da sua vida focando só em escrever spin-offs do Cavaleiro dos Sete Reinos e poder escrever qualquer porcaria para transformar em spin-off e para ganhar ainda mais dinheiro. Ou seja, o próprio fato dele não estar publicando os Ventos do Inverno tá retendo o dinheiro dele. Ou seja, se ele fosse uma pessoa focada em dinheiro, ele já teria publicado, mesmo que fosse qualquer coisa, só para lucrar mais. Ah, mas daí se ele terminasse a obra, as pessoas não iam se interessar da mesma forma. Harry Potter já foi concluído, O Senhor dos Anéis já foi concluído, Star Wars já concluiu a sua saga e recomeçou várias vezes, os fãs continuam aí sem parar, incrivelmente fiéis. E a gente continuaria assim também, mesmo que o Martin já tivesse entregue as Crônicas de Gelo e Fogo, e mesmo que o final fosse ruim, ou até mesmo escrito meio que nas coxas só para ele lucrar. Os fãs iriam continuar consumindo e comprando. Inclusive tem um monte de franquias, especialmente em videogames, por exemplo, que são franquias super vagabundas, que as empresas cagam, fazem vários jogos ruins, e os fãs seguem curtindo, porque tem um apego emocional, porque gostam profundamente daquilo, porque marcou a vida deles, e com GOT não seria diferente. Como eu disse, pra mim essas são opiniões superficiais e rasas, e eu acho que a gente tem que lutar dentro da comunidade das crônicas, em qualquer lugar, para que na internet a gente tenha opiniões que façam mais sentido, que sejam mais coerentes. Até porque falar mal e simplesmente criticar de qualquer forma e não apresentar
provas e fazer um conteúdo super rápido e mastigado só pra entrar na polêmica rende muitos views. Então essas opiniões rasas circulam muito e rendem muito. Então eu acho que a gente precisa ser mais inteligente mesmo e tentar questionar mais essas opiniões e aprofundar mais elas e às vezes até aceitar que estava errado. Eu nunca concordei com essa opinião de que o Martin está escrevendo os 2 livros ao mesmo tempo, mas talvez, vendo agora esse comentário dele em Oxford, isso tenha mais influência sobre a demora dos Ventos do Inverno do que eu achava num primeiro momento. E faz parte, a gente precisa aprender também a desconstruir um pouco as nossas próprias ideias para, enfim, evoluir, melhorar, ficar mais esperto. E é isso. E de um modo geral, essas teorias superficiais e rasas existem porque as pessoas querem buscar algumas explicações mais fáceis e óbvias para uma situação que está longe do controle delas. No caso, a escrita do Martin. Porque é mais fácil querer colocar o Martin numa alcunha de ganancioso, golpista, ou inseguro, ou preguiçoso, do que só aceitar que ele ainda não está satisfeito em publicar o livro dele e que não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Ou a gente desiste de ler a obra, ou a gente continua esperando e aproveitando o que já tem disponível. E, assim como toda geração adolescente da minha igreja, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu resolvi esperar. E estou aqui esperando. Eu escolhi esperar. É isso. Escolhi. Mas é isso. Escolha você também esperar os ventos do inverno. É isso. Acho que 2025 vai ter. Vem aí. Se não vier... Se não vier, vem aí. Mas é isso. Depois de 2025 vai ficar bem difícil de achar qualquer desculpa. Porque depois de 2025 não dá pra defender. Mas é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acham. Contanto que não seja uma opinião superficial. Também não fique falando assim, que ele vai morrer. Porque é realmente uma possibilidade. Mas assim, você também pode morrer amanhã. O Steve Largson, que é o escritor da trilogia Millennium, ele terminou de escrever a trilogia Millennium, entregou e morreu, com 50 anos. Então, ele era jovem e morreu. Já a Harper Lee terminou de escrever o segundo livro, a continuação de O Sol é para Todos, com 94 anos e morreu com 95. Ou seja, bem mais velha do que o Martin. Então, assim, essa coisa de, ele vai morrer, é de muito mau gosto ficar falando isso na internet, né? Mas, enfim, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E já saiba que se você se inscrever, as opiniões vão ser mais ou menos nessa pegada aqui. Então, fique se você quiser. Se acostume. Não, a gente muda de opinião, como eu disse. Mas sempre tentando buscar se aprofundar. É isso. Tô me alongando. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.